Bora lá. Antes de... Onde que eu tô mesmo? Nossa, falamos tanto de futebol, hein, Vini? Mas vamos continuar aí, ó. Teve o pré-jogo, né? Antes da bola rolar, já que você lembrou aí do Minuto de Silêncio em homenagem ao grande João Gilberto, a gente teve a apresentação dela, da poderosa e da deslumbrante, da internacional Anitta. E agora o papo é pra você, Fefito. A Anitta é a bola da vez, né? No jogo da Copa América. Cara, é uma artista brasileira com maior projeção, né, no mercado internacional. Tá sabendo conduzir, a gente já falou bastante disso, sabendo conduzir a carreira aí de maneira brilhante aí, né? Já tinha se apresentado na Olimpíada em 2016 com o Gil e com o Caetano. E agora, vamos lá. Eu quero saber com quem ela cantou. Traz pra gente aí todo o folhetim desse pré-jogo, quais foram as músicas e a homenagem que ela fez aí ao final pra João Gilberto. Não, Anitta não cantou com Pedro Scooby, Luana Piovani, pode ficar tranquila dessa vez. Acho que será que ele canta? Não será que canta, ele tem essa habilidade? Não canta, ele só encanta a quem gosta dele, sei lá. O que eu ia falar sobre a Anitta? A Anitta, gente, cantou com J Balvin, ela cantou o hit dela chamado Downtown, que é o hit dela mais bem sucedido lá fora, assim, que chegou a emplacar na parada da Billboard americana, inclusive. E também cantou com Pedro Capó, uma música chamada Calma, que é pouco conhecida aqui no Brasil. Muita gente achava até que era uma música inédita, mas ela já tá rolando no YouTube. Ela fez dueto, então, com 2 estrangeiros. O Pedro Capó é um hitmaker porto-riquenho também, então assim, tão grande quanto J Balvin e o Maluma no mercado latino-americano. O que chamou a atenção na apresentação da Anitta, além de ela ter cantado de lingerie, foi que ela fez uma homenagem ao João Gilberto, dizendo luz ao mestre João Gilberto. A Anitta antes também deu uma entrevista dizendo que não falta realizar mais nada na vida dela, que ela não tem mais nada a cumprir de sonho ali, que ela já realizou tudo o que deveria, ou seja, encampou a tese lá da biografia do Léo Dias, que diz que ela planeja uma aposentadoria aos 30. Claramente não vai passar pela reforma da Previdência, Anitta. Só verdades. O velório do João Gilberto acontece hoje, mas aí a Anitta fez essa homenagem ao João Gilberto, então vamos aproveitar para falar sobre o assunto, porque o João Gilberto morreu ontem. Ele é basicamente o fundador da Bossa Nova. Ele é um dos brasileiros que moveram a cultura brasileira ao redor do mundo. Muita gente, inclusive, estava reclamando que pouca homenagem se prestou ao João Gilberto, por ele não ser uma figura tão popular entre os jovens hoje. Afinal de contas, ele já tinha 88 anos. Mas a gente precisa entender a importância do João Gilberto, sim, porque esse baiano de Juazeiro, ele gravou Chega de Saudades quando tinha 27 anos, em 1958, logo depois de Desafinado, e essas 2 músicas deram basicamente o pontapé inicial no que a gente chamaria de Bossa Nova, que consagrou nomes como Tom Jobim, como Vinícius de Moraes, e toda uma gama de compositores e cantores. Pela internet e também em vários canais de TV, vários nomes lamentaram a morte do João Gilberto, como Caetano Veloso. O que a gente sabe sobre a morte do João Gilberto? Aos 88 anos, o João Gilberto estava passando por um processo muito difícil, por um ocaso muito triste de acompanhar para um ídolo de multidões como ele já foi. O João Gilberto, que é alguém que é considerado um dos maiores compositores do Brasil, mas também de personalidade forte, que já tem vídeo, inclusive, a gente tem vários vídeos dele registrados por YouTube, também por emissora de TV, dele reclamando do ar-condicionado dos shows, ou do microfone que não era o que ele pediu em contrato, ou do barulho da plateia. Ele tinha pequenas idiosincrasias, pequenas não, bem grandes, na verdade, para determinadas plateias. O João Gilberto tinha 88 anos, mas ele passava por um processo de dívida muito grande. Ele estava endividado, chegou a ser desabrigado, quer dizer, desalojado de seu apartamento lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele foi despejado, estava vivendo agora com a namorada dele, moçambicana, Maria do Céu Harris. Há 1 ano já não via a ex-mulher Cláudia Fassol e estava virando alvo de uma briga na justiça entre os filhos dele, a Bebel Gilberto e o João Marcelo Gilberto. Ele tinha ainda uma terceira filha, a Luísa, mas a Bebel entrou com um processo de interdição do pai na justiça, alegando que parte do dinheiro dele estava sendo desviada para outros fins. Esse processo não chegou a ver o fim, agora, uma vez que o João Gilberto morreu,
E os filhos dele agora estão decidindo como vai ser o funeral. Na verdade, já está acontecendo o velório dele no Teatro Municipal do Rio de Janeiro hoje, até as 2 da tarde. E o que deve acontecer é que o funeral mesmo vai acontecer só para a família e os amigos mais íntimos no cemitério Parque da Colina. Ele sempre foi um homem muito privado. Nos últimos tempos, nem mesmo visita de amigos ele estava recebendo em seu apartamento. Só estava recebendo visita de familiares. O João Marcelo Gilberto, que é o filho dele que estava brigando com a Bebel, não deve vir ao velório e ao enterro, porque, segundo o advogado dele, o Gustavo Miranda, ele está em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em processo de renovação de visto e também passa por questões de saúde. Já a Bebel Gilberto já chegou ao Rio de Janeiro ontem, vinda dos Estados Unidos. João Marcelo, filho da Astrude Gilberto. Exatamente. O casamento dele. E a Bebel com a Miúcha. Filho da Miúcha, isso. A Luísa com a Cláudia Faisal. As dívidas do João Gilberto chegariam a 9 milhões de reais. Teve inclusive uma polêmica muito grande sobre a venda dos fonogramas dele, do catálogo dele há um tempo. Tentaram inclusive voltar atrás na venda disso. Também tinha shows que ele tinha prometido fazer que acabou não fazendo. Ele cancelou a turnê dele de 80 anos por 4 vezes até poder cancelar em definitivo. Então não dá pra saber também como é que fica a questão de herança nesse caso, como é que ficam os filhos do João Gilberto, o processo de interdição, porque no final das contas vai ter que ser feito todo um inventário em cima dessas dívidas. Em 2013, o Banco Opportunity comprou 60% dos direitos sobre os 4 primeiros discos dele, que são basicamente os discos seminais da Bossa Nova. Ô Fefito, você deu aí a situação de momento aí em que se encontrava o João Gilberto. Eu vou me ater aqui à questão da importância do gênero que ele ajudou a forjar. Fundamental. Que ele foi o criador aí ao lado do Tom Jobim, do Aliás, Vinícius de Moraes. Importante dizer só que a gente não sabe a causa da morte. Desculpa que faltou essa informação. Claro que quando a gente tem uma idade avançada, imagina-se que se morra de velhice e tal, mas a causa específica não foi dita. Os amigos dizem que ele morreu de forma tranquila e cercado por amigos e familiares. Olha, a Bossa Nova, assim como o samba, é o ritmo e o gênero musical brasileiro que mais nos representa enquanto identidade de um povo, né? Internacionalmente, são gêneros muito conhecidos. E tem um fato curioso, que a Bossa Nova, ela se bebeu muito da fonte do cool jazz, né? Do jazz, e depois da sua criação, ela voltou para os Estados Unidos para influenciar o jazz que era feito naquele momento da história musical americana. E Chega de Saudade, como você falou, é o emblema, é o topo, é o cume de um movimento que já demonstrava ali força e ganhava corpo no final da década de 50, como você falou. E é interessante observar, além do surgimento desse disco, que é o marco da Bossa Nova, 2 outros momentos, que um é em 62, quando acontece o show de Bossa Nova no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, e que quando o grande público americano tem a oportunidade de tomar contato com essa música nova, esse frescor, né, na música brasileira. E em 62 isso. E em 64 o álbum clássico do Stan Getz, né, saxofonista Stan Getz, com o João Gilberto, que tem arranjos e produção do Tom Jobim, participação da Astrude Gilberto também. Quer dizer, são esses 3 momentos que colocaram a Bossa Nova como um dos símbolos brasileiros. Então tá aqui a nossa homenagem, ouvindo um pouco do Pato, esse clássico aqui de João Gilberto, na voz do João Gilberto. E se você é jovem e não sabe nada sobre João Gilberto, corra atrás do prejuízo, porque o Vianita é maravilhoso, mas o João Gilberto é seminal. Queen, 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 queen.